Olá, estudantes do nono ano. Estamos em mais uma videoaula trazendo para vocês, nesta aula, as razões entre grandezas de espécies diferentes. Então vamos conhecer algumas grandezas nesta aula de hoje. Então, já iniciando, para determinar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, determina-se o quociente entre as medidas dessas grandezas. Essa razão deve ser acompanhada da notação que relaciona as grandezas envolvidas. Existem razões que recebem nomes especiais. Então, neste tópico, vamos estudar algumas. Entre elas, eu trago aqui 4 conhecidas, que é a densidade demográfica, que geralmente, quando se trata de população, né, por quilômetro quadrado, por metro quadrado, de acordo com a medida que você quiser utilizar. A velocidade média, geralmente usada para calcular a velocidade que um veículo percorre uma determinada distância. A escala, que a gente vê muito em mapas, né, aquele mapa reduzido, mas para acontecer aquela redução, né, precisou fazer uma razão, né, entre a quantidade, entre os centímetros ali exposto e a densidade e a real medição de todo o mapa, dependendo do território que ali está sendo exposto. E porcentagem, quando a gente quer calcular alguma porcentagem de uma determinada informação, por exemplo, uma quantidade de pessoas numa festa, eu quero saber quantos por cento daqueles eram meninos e quantos por cento eram meninas. A gente pode também fazer uma razão e encontrar isso. Então são essas 4 que a gente vai ver a partir de agora. Então a primeira, densidade demográfica, trago como exemplo. Em um determinado ano, o Ceará tinha uma população avaliada em 6.701.924 habitantes. Sua área é de 145.694 quilômetros quadrados. Bom situar que é em quilômetro quadrado. Determine a razão entre o número de habitantes e a área desse estado. E, por fim, a gente vai entender o que significa essa razão. Então, a solução, eu tenho uma razão onde A está para B. E eu quero saber essa razão de acordo com a informação, de acordo com o que está se pedindo no problema, né? Porque ela pode ser também o contrário. Então, observa o que o enunciado traz. Determine a razão. Quando eu falo razão, trabalhando com fração, isso aqui eu posso escrever essa razão como sendo A está para B, certo? Geralmente a gente lê assim, A está para B, em que o meu A é o número de habitantes, que é 6.701.924 habitantes, e o meu B, que é o denominador, vai ser a área desse estado, que é de 145.690 km². Então, eu substituo, no lugar do A eu coloco a quantidade de quilômetros, no lugar de B eu coloco ou melhor, no lugar de A eu coloco a quantidade de habitantes, no lugar de B o total de quilômetros quadrados dessa área do Ceará. E aqui essa razão de A estar para B de habitantes para quilômetro quadrado, eu vou fazer essa divisão. Quando eu fiz essa divisão, eu encontrei 46 habitantes por quilômetro quadrado. Então quer dizer que a cada quilômetro quadrado eu tenho um total de 46 habitantes residindo no Ceará. Então, a razão vai ser igual a 46 habitantes por quilômetro quadrado, onde a gente faz a leitura 46 habitantes por quilômetro quadrado. E a perguntinha que eu deixei anteriormente, né, o que significa essa razão? Essa razão significa que em cada quilômetro quadrado existem em média 46 habitantes. Então, essa razão vai significar que em cada quilômetro quadrado vai existir em média 46 habitantes. Então essa foi a densidade demográfica. Para a velocidade média, trago também um exemplo. Moacir fez o percurso Rio-São Paulo, que dá 450 km. Isso ele percorreu em 5 horas. 450 km em 5 horas. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? Então eu quero saber qual a razão entre a medida dessas grandezas. E o que significa essa razão? Então, é simples. Ele fez um percurso de 450 km
em 5 horas. Então eu quero saber a razão dessas medidas, porque aqui eu vou encontrar quantos quilômetros ele percorreu a cada hora, porque não foram em 5 horas. Então minha razão vai ser quem? Novamente, A está para B, onde na ordem que se pede o problema, ele fez 450 quilômetros em 5 horas. Então 450 vai ser dividido por 5. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 90 quilômetros por hora. Então, o que isso significa? A gente lê 90 quilômetros por hora. Então, o que significa essa razão? Que a cada hora foram percorridos em média 90 quilômetros. Ou seja, a cada hora ele percorreu 90 quilômetros. Então, essa é a razão da velocidade média. Na escala, exemplos típicos de mapa, eu tenho um mapa. Um mapa tem a finalidade de representar certo local de maneira reduzida e proporcional às medidas reais. Em um determinado mapa, conforme a imagem aqui abaixo, cada 1 centímetro representa 40 quilômetros na realidade. Então eles ali reduzem para o mapa que a cada 1 centímetro que ali é mostrado representa 40 quilômetros da realidade, da situação real. Ou seja, cada 4 milhões de centímetros equivale a 40 quilômetros. Então, ó, a cada 4 milhões de centímetros equivale a 40 quilômetros. Então, que isso foi reduzido para 1 centímetro. Então, 40 quilômetros reduzido para 1 centímetro. Portanto, ele foi feito na razão de 1 centímetro para 4 milhões de centímetros. Um bocadinho, né? Então, essa razão é chamada escala e pode ser representada por 1 sobre 400, né, em forma de fração, ou com esse sinal aqui, os dois pontinhos também, que é a divisão 1 por 4 milhões de centímetros. Desculpa, 1 por 1 sobre 4 milhões, ou 1 dividido por 4 milhões sobre 4 milhões, como você queira ler, certo? Então, isso aqui é o mapa que está sendo representado do Ceará, a parte do Ceará de 2016. Então, continuando nesse exemplo da escala, vamos pensar no mapa em questão, aquele mapa acima. A medida da distância em linha reta entre as cidades de Fortaleza e Sobral é cerca de 5 centímetros. Isso no mapa. Para sabermos a medida aproximada da distância real em linha reta entre essas duas cidades, agora eu quero a distância total. Vamos percorrer sem estar no mapa. Utilizamos a escala de acordo com a qual o mapa foi confeccionado. Portanto, realizamos o seguinte cálculo. A gente vai multiplicar os 5 centímetros, porque eu não sei que a cada 1 centímetro equivale a 4 milhões de centímetros. 5 centímetros eu multiplico por 4 milhões. Então aqui é muito fácil. Ó. 5 vezes 4 deu 20. E aqui eu conto. Quantos zeros tem depois do 4? 6. Então eu coloco aqui a quantidade de zeros. Então muito fácil. 5 vezes 4, 20. 6 zeros, 6 zeros. Deu 20 milhões de centímetros. A gente, para não trabalhar com centímetros, a gente pode transformar isso em quilômetro. Então, transformando em quilômetros a medida obtida, teremos 20 milhões dividido por 100 mil. Por que 100 mil? Porque 100 mil centímetros equivale a 1 quilômetro. A cada 100 mil centímetros eu tenho 1 quilômetro. Então, fazendo essa divisão, eu vou encontrar quantos quilômetros é essa distância de Fortaleza para Sobral. Então, relembrando, frisando para vocês, 100 mil centímetros equivale a 1 quilômetro. Então, 20 milhões dividido por 100 mil dá 200 quilômetros, certo? Então, a resposta é 200 quilômetros. Então, eu fazendo em forma de fração, 20 milhões dividido por 100 mil igual a 200 quilômetros. Então, vamos supor aqui, né, que é o A, 20 milhões. Vou melhorar esse zero. Dividido por 100 mil. Que 100 mil equivale a 1 quilômetro. Então, eu não posso fazer isso porque 0 divide 0.
Eu, eu vou tirar a mesma quantidade de zeros no numerador e denominador. Fica 200 dividido por 1, que vai dar 200. Por isso que a resposta lá é 200 km. Portanto, a medida da distância real em linha reta entre as cidades de Fortaleza e Sobral é aproximadamente 200 km. Então, mais uma forma de calcular aí a razão por meio da escala de mapas. E por fim, a porcentagem. Porcentagem, vamos lá esse exemplo. Em certo concurso foram aprovados 6 candidatos de um total de 25. Tinha 6 candidatos, foram aprovados de 25. Os candidatos aprovados representam quantos por cento do total? Eu quero saber quantos por cento de candidatos foram aprovados. Eu sei que foram 6, mas em porcentagem, quanto será isso? Podemos responder essa questão por meio da seguinte razão. Eu vou pegar o candidatos aprovados sobre o total de candidatos. Então, A está para B aí. Então, candidatos aprovados dividido pelo total de candidatos. Candidatos aprovados foram 6. Candidatos total, 25. 6 dividido por 25 é igual a 0,24. Que eu também posso reescrever como 24 por 100. Que isso vai ser igual a 24% de 100. Tá certo? Então, assim, 24% do total de candidatos foram aprovados no concurso. Nesse caso, a porcentagem é a razão entre parte e todo. Tá? A porcentagem é a razão entre a parte, que era 6, e o todo, que era 25. Ou seja, entre os candidatos aprovados e o total de candidatos do concurso. Vamos pegar esse exemplo e fazer na prática para vocês entenderem como se chegar a 24%. Eu tinha... dividir aqui. Eu tinha 6 candidatos total, não foi? Dividido por 25. Então, fazendo essa divisão, vou fazer aqui na frente. Seis dividido por 25, 6 é menor que 25, então não pode dividir, dá. Acrescenta o zero e o zero aqui no quociente. 60 dividido por 25, 2, né? Porque 2 vezes 25 dá 50. Para 60 vai sobrar 10. 10 é menor que 25, eu posso fazer outro zero para terminar a conta. 100 dividido por 25, 4. Então, ó. Separar aqui 0,24. E como se chega a 24%? Vamos colocar aqui 0,24. Para converter para porcentagem é muito simples, porque eu pego esse valor e multiplico por 100, que 100 é o meu total de porcento, né? 100%. Então, observa que ao multiplicar 0,24 vezes 100, eu tenho depois da vírgula duas casas decimais. E eu tenho 100 quantos zeros? 2 zeros. Então, eu vou andar com a vírgula duas casas decimais à direita, porque eu tenho 2 zeros. Então, essa vírgula vem para cá. Andei duas casas. Então, ó, ficou 24, que é 24. Então, 0,24 vezes 100 é igual a 24%. Então, muito simples. Quando você encontrar um valor decimal, você multiplica por 100 e vai encontrar a porcentagem, certo? Isso aqui para qualquer valor. Por exemplo, se eu tivesse 0,37, de imediato eu sei já que isso vai ser 37%, porque quando eu multiplicar por 100, a vírgula vai andar duas casas, vai vir para cá. Eu vou ficar com 37%, certo? 0,55, 55%, 0,9, 90%, ok? Então, esta foi a nossa videoaula de hoje, trazendo para vocês conteúdo de razões entre grandezas de espécies diferentes, onde a gente estudou entre as razões a densidade demográfica, velocidade média, escala e porcentagem. Então nos encontramos na próxima videoaula, se Deus quiser. Bons estudos, fique com Deus. Tchau, pessoal.